Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal aqui do TikTok. Boa noite, o pessoal do Instagram. Vamos entrando para a nossa oração de todos os sábados. E como é que vocês estão? Como passaram essa semana? Nós nos encontramos algumas vezes em live, algumas vezes na hora do almoço. Mas a nossa live do sábado, essa a gente não pode faltar, que é a nossa live de oração. Boa noite, meus amores. Olha, Adriana, Leuzinete, Luana, Calu, aqui do Instagram, Magda, Antônia, e aqui no TikTok, Nívia, Alessandra, Janete, Rose, tanta gente boa nos dois canais. Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu vou dizer para vocês que o pessoal de Juiz de Fora, da região ali de Juiz de Fora, no dia 14, 15 e 16 de agosto, eu estarei no Congresso Espírita de Juiz de Fora. Quem quiser e poder participar, estarei no dia 14, 15 e 16, nos 3 dias. Nos 3 dias eu estarei no Congresso em Juiz de Fora, fazendo palestra, participando de roda de conversa e muita coisa boa lá também. No dia 9 de maio, estarei em Recife, fazendo um evento bem bonito com o padre Fábio Marinho, Rafael Papa, o grupo Fraternidade de Luz, Deninho e muita gente boa também. Nesse evento, no dia 9 de maio em Recife, será na Concha Acústica. Não precisa se inscrever, é só ir e levar 4 quilos de alimento ou um brinquedo novo de crianças de 2 até 10 anos, me parece que é isso. O que acontece? Lá em Recife é Natal do Sertão com Mayra Rocha. Nós fazemos esse evento em Recife para arrecadar os alimentos e também os brinquedos para o Natal do Sertão. Natal do Sertão que entrega a milhares de famílias alimentos, brinquedos e muitas coisas todo ano. Então eu estarei em Recife, dia 9 de maio, para o Natal do Sertão com Mayra Rocha e Padre Fábio Marinho, Rafael Papa. Agora, bem próximozinho agora, nós vamos ter em Goiânia, tá bom? Em Goiânia, na comunidade espírita Ramatiz, no dia 24 de abril, às 19 horas, em Goiânia. Espero vocês lá, 24 de abril, às 19 horas, em Goiânia. No dia 25 de abril, estarei em Bonfinópolis. Bonfinópolis é pela manhã e eu estarei em Bonfinópolis. Então, 24 e 25 de abril próximos estarei em Goiânia e em Bonfinópolis. Estarei no mês de maio também no Congelde, tá bom? Estarei no Congelde em Uberlândia. Estarei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2 locais diferentes. Tem muita coisa boa vindo aí pela frente, muitos locais, muita coisa boa, muita surpresa vindo também daqui por diante até o final do ano, tá bom? Hoje nós gravamos pela primeira vez o primeiro Pod Inácio, o podcast da Casa da Caridade, né, do Inácio Daniel. Então, o Pod Inácio foi gravado hoje, vocês também vão amar o conteúdo, vão amar a forma que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, esses eram os avisos dos lugares que eu vou mais próximo. Então, agora em abril, Goiânia, na comunidade espírita Ramatiz, no dia 24 de abril, às 19 horas. No dia 25 de abril, eu estarei de manhã em Bonfinópolis. Já em maio, no início de maio, 9 de maio, Recife. Aí vai ter Congelde também em maio. Vai ter uma live muito bacana no dia 12, acho que dia 12 de maio. Uma live muito bacana
com uma grande expertise em letramento racial, a Luísa Mandela. Então não percam também, viu? Essa live vai ser muito bacana, onde a gente vai aprender, a gente vai se educar para nos tornarmos pessoas melhores, para saber como podemos nos portar. Isso é sempre uma questão de educação, de aprendizado. Então, vai ser muito bacana essa live também. Ela topou fazer essa live conosco e vai ser maravilhoso. Olha, Itamar perguntando se eu não canso. Pois é, porque eu saí da Casa da Caridade agora por volta de 6h40 mais ou menos. Estava gravando os podcasts. Eu tenho que aproveitar muito o sábado, né? Quando eu não estou trabalhando, para a gente fazer conteúdo também para vocês. Então a gente tem muita coisa boa. Eu já anunciei o congresso de novembro. Então dia 31 de outubro e 1º de novembro eu estarei fazendo o Congresso da Saudade aqui em Brasília. Aqui em Brasília estarei fazendo o Congresso da Saudade, onde o primeiro dia é o congresso com as palestras, com a música. Vem aí Etcheverry, vem aí Renato do Letra Espírita, vem aí muita gente boa para esse congresso. E no dia 1º de novembro, psicografia. Então no dia 31 são as palestras, é o congresso que vai acontecendo, e no dia 1º, psicografia aqui na Casa da Caridade. Então será o Congresso da Saudade. Dia 7 de novembro e dia 8 de novembro, Lagoa Santa, no Congresso de Lagoa Santa com o Jair também. Estarei lá com o Gustavo Musa, Flamarion Vidal e muita gente boa também em Lagoa Santa em novembro. Então, como vocês viram, tem muita coisa boa vindo por aí. Muita coisa maravilhosa vindo por aí, muitos encontros, muita gente boa. E a gente continua a nossa caminhada trabalhando para consolar, para confortar, trabalhando para trazer novidades, ensinamentos e muita coisa boa. Eu chamei Dona Marta, o Padre Fábio Marinho, para novembro, só que ele vai estar com a caravana dele. Ele faz a visitação, né, em outros países. E ele vai estar aqui, eu quero ir com ele, né? Já falei para ele que eu quero participar de uma caravana dessa. Ele é de um conhecimento sem igual, realmente, Padre Fábio Marinho é de um conhecimento sem igual. Tem sim, Juiz de Fora é 14, 15 e 16 de agosto, inscrições já abertas, já conseguiram vender mais de 600 inscrições. Tudo que for arrecadado será doado para as famílias de Juiz de Fora que sofreram, né, com as chuvas, sofreram com as enxurradas. Então, é o IDEAC que está fazendo esse congresso, está fazendo acontecer esse congresso. E a gente está muito feliz. 14, 15, 16, tem muita gente boa lá também, tá? Tem muita gente boa. Então, eu venho trazendo todas essas novidades para vocês saberem que a gente tem muita coisa junto, muita coisa junto. Às vezes eu fico um pouco sumida durante o dia, mas é por conta do meu trabalho também. Mas eu estou unindo tudo e sempre acaba dando certo no final, viu? Então, a Leila perguntou sobre os projetos, né? Esse mês nós estamos focados na cesta básica. Por quê? Porque esse mês, como a gente teve que fazer ajuda no mês passado, de várias ONGs também, de vários projetos, a gente ficou um pouco devedor de cesta básica. Então, nosso foco são as cestas básicas esse mês, que você pode comprar direto na NutriCesta com o Wagner, ou você pode enviar o Pix para a Casa da Caridade, ou você pode deixar os alimentos em natura na Casa da Caridade, que a gente forma as cestas sem problema nenhum. Hoje, no sábado, nós tivemos marmita, nós tivemos entrega de enxovais, nós tivemos radiestesia, nós tivemos passe. Então, fiquem ligados também que no sábado acontecem muitos trabalhos na Casa da Caridade. Então, esse mês, o foco é cesta básica. Compartilhem, peçam. Olha, uma boa coisa é quando vocês estão aniversariando.
Peçam cesta básica de presente, sabe? Isso ajuda a você, ajuda a nós enquanto ONGs, ajuda as pessoas que precisam receber. Entraram mais duas pessoas no Flor de Mandacaru, ou seja, das pensões. Não que a gente tivesse folga para fazer isso, não, mas é que a gente não podia negar pela situação que foi. Um rapaz de 15 anos totalmente queimado e aí precisando fazer os curativos, e esses curativos custam caro, e para conseguir onde ele mora, para conseguir no hospital público é muito difícil. Então, são os curativos mesmo, gente, curativo de fazer na pele. Então, esse a gente não pôde negar. Não pôde negar uma pessoa que já está assim muito debilitada com o câncer, né? E a família precisando, e foram várias metástases. Então a gente também não pôde negar, por isso eles entraram no Flor de Mandacaru. Então esse mês nós estamos focando nas cestas básicas, para que a gente consiga pagar as dívidas do mês passado e as dessas, né, que a gente vai fazer agora também. Então, pronto. O foco esse mês é cesta básica, o foco esse mês é alimento, é tudo isso. Até porque vocês sabem que a gente também tem os 2 asilos, então é muita coisa, mas a gente sempre dá conta com a ajuda de vocês. E como a Casa da Caridade não tem dinheiro suficiente para ajudar outras ONGs como a gente gostaria de ter, né? Como a gente já ajuda algumas, é por isso que a gente faz essas parcerias, né? Como, por exemplo, Recife. Recife é uma parceria com o Centro Irmã Gertrudes, né? Que faz o Natal do Sertão. Então, a gente vai lá promover esse evento para arrecadar essas coisas para eles, para que eles possam fazer o Natal do Sertão. No outro evento foram 12 mil, né, quilos de alimento. E esse ano a gente está precisando ir 2 vezes em Recife para arrecadar os alimentos suficientes e também os brinquedos, tá bom? Para o pessoal ali do Sertão, do Agreste. E é isso, a gente vai ajudando da forma que a gente pode, a gente vai ajudando da forma que dá, a gente vai se unindo e vamos empurrando um ao outro para frente. Estou com as nossas velas aqui ó, nossas velinhas, mostrando as velas para vocês. Estou com nossa água fluidificada. E estou com nossa água, né? Estou com nossa água de molhar a garganta durante a live. Eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui o que eu tenho, né? Para que vocês possam ver como é que eu faço essa minha oração, como é que eu faço essa minha conexão. E que eu venho fazendo já com vocês já tem alguns meses, né? Então, hoje, para a gente começar a conversar sobre a nossa oração, eu tive muitos pedidos no Instagram, recados mandados pelo WhatsApp da casa, também pelo TikTok, onde eu observo os pedidos de orações de vocês. E um dos que mais veio essa semana foi medo. Algumas pessoas estão receiosas com medo da morte, outras pessoas estão receiosas porque tem que fazer algum tratamento, uma cirurgia, né? Receberam uma notícia de saúde, então estão com medo da cirurgia, ou com medo do tratamento, ou com medo do futuro, do que está por vir. Muitas, né? Muitas pessoas também com medo das coisas não darem certo, com medo de como será, né? O futuro em relação também ao luto. Então, houve muitos pedidos onde o pano de fundo era medo, era receio, era tudo isso. E a gente tem que começar essa oração falando que o medo faz parte dos sentimentos humanos. A gente acaba achando que só é sentimento aqueles que a gente acha agradável. Então, quando você acha agradável amor, carinho, atenção, respeito, então são sentimentos que você gosta. O amor, o carinho nos faz bem, a felicidade.
Só que o ser humano, ele tem um leque de sentimentos. E o medo faz parte desse leque de sentimentos. O sofrimento, a raiva, o rancor. É todo um leque que nós temos e que faz parte desse processo humano. Inclusive para que a gente possa passar pelo plano terreno de forma a poder resgatar as nossas faltas e construir os nossos tijolinhos, né? Os tijolinhos que vão ao plano espiritual. Então, sim, hoje nós vamos falar um pouco sobre medo, mas como a gente já falou sobre medo algumas vezes, eu não foquei no medo em si, mas eu foquei na vontade que nós temos de ter coragem, de buscar coragem. Se hoje você entrou aqui nessa live com medo, se hoje você entrou no Instagram buscando mandar um recado, porque sentia receio do seu futuro, receio de tudo aquilo que ia acontecer, receio das coisas não darem certo, receio da sua profissão, enfim, os receios e os medos que nós temos é porque você, no fundo, aliás, no raso, bem no raso do seu espírito, você está buscando se tornar mais forte. Você está buscando deixar de lado esse medo e não é interromper esse sentimento, não é esconder esse sentimento, não é abafar esse sentimento, mas é mostrar para esse medo que, na realidade, a sua coragem, a sua força e, acima de tudo, a sua fé vai sempre estar acima desse medo. Mas tem dias que a fé da gente cambaleia, tem dias que a nossa fé está enfraquecida. Não porque a gente quer, muitas vezes a gente não tem um controle, né, de como está a nossa fé. Mas quando a gente tem, primeiro, a coragem de entender que estamos com medo, que temos medo, que sim, algumas coisas nos apavoram, aí a gente já deu o primeiro passo para adquirir a coragem. Porque o medo, ele não vai sair das nossas vidas. O medo, ele também é importante. O medo é importante para quê? O medo é importante para que a gente saiba até onde nós podemos ir. Para que a gente tenha limitação nos nossos atos, para que a gente tenha um freio. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu realmente não tenho medo algum, dentro de mim não reside medo algum, eu simplesmente não posso medir os meus atos. Se eu não tenho receio de nada, eu vou fazer tudo o que eu quero. Por quê? Porque eu não tenho medo. O medo é um freio também. O que nós não podemos deixar é que esses medos se apossem de nós. É que eles sejam nossos donos. Pelo contrário, os sentimentos humanos pertencem ao humano. O trabalho desses sentimentos é nosso. Eu posso não controlar esses sentimentos. Por exemplo, eu posso não controlar o nascidouro desses sentimentos. Eu posso não controlar que eu tenha medo. Eu posso não controlar que eu tenha raiva. Eu posso não controlar que esses sentimentos surjam. Mas eu posso controlar como eu lido com esses sentimentos. Eu também tenho medos, muitos medos. Eu tenho medo de coisas que ainda nem aconteceram, que é um dos piores medos que tem. E uma das piores percas de tempo que existe é medo do que ainda não aconteceu. É receio do que ainda está por vir e que pode nem acontecer. Isso pode simplesmente nem acontecer. Tem um forró, uma música de forró, que ele fala assim: se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, muitas vezes, a gente tem tantos medos e tudo aquilo que a gente tinha medo, tudo aquilo que a gente tinha receio não acontece. E você perdeu tempo, você perdeu saúde, você perdeu paz, né? Você perdeu paz, que é um bem mais precioso, pensando nesses medos que não se concretizarão. A grande parte dos nossos problemas
eles são menores do que nós criamos e muitos nem existem. São criações feitas por nós, criação nossa. E é tão difícil depois quando você descobre que esse problema era só uma criação sua e você sofreu tanto por algo que realmente não existiu. E aí você passa a perceber o quanto nós precisamos começar a estudar o controle desses sentimentos. Mayra, como é que eu posso controlar esse meu sentimento de medo? Como é que eu posso controlar o receio que eu tenho de um tratamento que eu vou fazer? O receio que eu tenho de iniciar um novo negócio, uma nova faculdade, do meu financeiro. Como é que eu posso controlar esse medo? Primeiro, é que não podendo evitar termos medo, a primeira coisa que nós devemos entender é que tudo tem uma solução. Algumas pessoas dizem, só não tem solução para a morte. Eu não posso concordar com isso. Eu não preciso que a morte seja solucionada. Na realidade, eu preciso entender que não existe a morte. É um medo criado por mim. Então, esse é um dos primeiros medos, medo da morte. Por que é que nós temos medo de algo que inevitavelmente vai acontecer? Geralmente os nossos medos são daquilo que nós não temos certeza, daquilo que nós acreditamos que pode vir a acontecer. E o nosso pensamento, ele mergulha nos caminhos, nos piores caminhos. Ele mergulha sempre no negativo. Se tem uma chance de dar certo e outra de dar errado, muitas vezes o nosso pensamento vai de encontro com o quê? Com o caminho que diz que vai dar errado. Tem muita gente que diz assim, eu espero sempre o pior, porque se vier o melhor é lucro. Esse é um pensamento que atrai, além da negatividade, atrai o medo. Eu estou sempre com medo de acontecer algo ruim. Que medo é esse que nós temos sobre a morte, se é uma certeza? A morte é uma certeza, ela vai acontecer. Inevitavelmente ela vai nos abraçar quem nós amamos. Porque ela não é uma inimiga, ela é uma amiga que nos abraçará no tempo certo. Agora, eu tenho medo da morte. E por medo da morte, eu evito falar dela, eu evito estudar sobre ela, eu evito pensar que um dia eu irei morrer. Esse tipo de medo que se esconde dentro do nosso eu mais absoluto, ele cria um outro sentimento que também é muito, muito, muito difícil. Ansiedade. Porque todos os nossos sentimentos, quando não tratados, não curados, não estudados, não organizados, né? Eles viram uma doença física. Uma doença física. Então, esse medo que nós não trabalhamos, ele vira ansiedade, ele vira depressão, ele vira doenças totalmente curáveis, mas que a cura também, além de medicina terrestre, dos remédios, dos médicos, a cura também tem que nascer de nós. É a autocura. É a autocura. Então, o medo de morrer chega a ser irracional por nós que temos a certeza que iremos morrer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Falei tudo isso e você deve estar pensando, a Mayra está falando isso porque ela não tem medo. Eu tenho sim. Eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo do tipo de instrumento que será utilizado para isso. O meu medo de morrer é depois que eu virei mãe. Que aí eu penso, e se eu morrer agora? Meus filhos pequenininhos. E quando eu tiver mais velha e meus filhos maiores, eu vou ter medo porque eu não vou ver meus netos. Ou seja, nós temos esse medo. Algumas pessoas não têm.
Algumas pessoas já trabalharam esse lado e não têm esse medo. Eu ainda trabalho. Agora muito melhor porque, além de tudo, eu começo a ter a absoluta certeza de que os meus filhos não me terão em carne, mas me terão em espírito. Que os meus filhos, se for um prognóstico, se for um compromisso, que eu vá à pátria espiritual primeiro que eles, é porque realmente já haverá uma preparação para isso. Deus não erra caminhos. Deus não erra caminhos. Em hipótese nenhuma, Deus não erra caminhos. É preciso também acreditar, né? É preciso acreditar que o Senhor tem uma proposta para todos nós. E essa proposta é o que nós espíritas chamamos de compromisso reencarnatório. E nela precisa-se entender qual é o objetivo de estar aqui. É claro, absolutamente, o medo, como um processo humano que é, ele não pode nos dominar. É tudo uma questão de equilíbrio. É tudo uma questão de entender que é preciso equilibrar. O medo precisa existir, mas ele precisa estar equilibrado a entender que ele não pode dominar. Aliás, o único sentimento que pode nos dominar é o amor. Esse pode nos dominar. Na realidade, nós nos deixamos sermos dominados por ele, porque ele é um sentimento que traz todos os outros, que traz toda uma situação de caminhada. Todo o resto não deve nos dominar. Medo não deve nos dominar, ódio não deve nos dominar, ansiedade não deve nos dominar, nada disso. Agora, não é uma bula, né? Não é um organograma que, se você passar por cada espaço daquele organograma, no final você vai conseguir sair, né? Você vai conseguir sair, tudo bem? Não. Tem medos que vêm, tem medos que vão. Numa fase da vida nós temos um tipo de medo, em outra fase da vida temos outro. Ter medo é normal e você precisa repetir isso para você. Ter medo é normal. O que você não pode normalizar é jogar esse medo para baixo do tapete e deixar de estudar. Por que será que eu tenho esse medo? O que me faz chegar à conclusão de que esse sentimento é maior do que a minha crença? O que faz chegar a essa conclusão que esse medo pode me dominar e eu não posso dominar esse medo? Eu separei uma historinha aqui, né? Separei uma historinha para vocês. Não é uma historinha, é um exemplo lindíssimo que está na Bíblia. Em Mateus 8, a partir do versículo 5, o centurião de Cafarnaum. Mateus 8, versículo 5, o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo de meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa passagem bíblica é lindíssima, porque o que aquele centurião, que tinha soldados ao seu dispor, que tinha criados ao seu dispor, disse a Jesus é que Jesus tinha autoridade. Se o centurião tinha autoridade material, autoridade de mando, poder de mando, Jesus tinha autoridade moral. Jesus tinha autoridade espiritual. Para que se dissesse somente uma palavra, o criado dele seria curado. Era a fé dele. Então, nessa passagem, nós aprendemos com esse centurião é que quando nós estamos pregando o amor, falando em amor, exercendo o amor, eu amo essas coisinhas do TikTok, exercendo o amor, nós estamos no caminho da fé. E ainda que por vários motivos essa fé enfraqueça, ainda que por vários motivos e em vários momentos essa fé titubeie, nós ainda temos ela dentro de nós. Espiritualmente falando, nós estamos fortes, porque nós temos um Cristo forte, aquele que coordena o barco, aquele que pilota o carro, aquele que pilota a moto, aquele que dirige a vida da gente. E esse centurião precisava apenas que Jesus falasse. Nós precisamos de quê nesse momento? O que você precisa? É uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Do que eu preciso para hoje entender que esse medo, esse sentimento ruim, essa ansiedade, essa angústia que eu estou sentindo, passe. O que é que eu preciso hoje, Senhor? Eu preciso de uma solução pronta. Eu preciso que Jesus chegue hoje em mim e assim como uma forma mágica, esse medo foi embora. Essa angústia foi embora. Não. O que você precisa é de coragem. Senhor, me dá coragem para atravessar os rios tormentosos, os rios violentos, que muitas vezes, olha o chapeuzinho, veio, né? Que muitas vezes veio na minha direção. Tem dia que vem rios, mares, ondas terríveis, maiores do que aquelas que a gente podia imaginar, maiores do que qualquer coisa que você já passou. E você muitas vezes se afoga dentro dessas ondas, porque esquece que você já ultrapassou ondas no passado. E você está aqui hoje. Olha onde você chegou. Você sobreviveu a situações que você jamais achou que sobreviveria. Jamais. Então, se você está aqui hoje, é porque você ainda tem a fé. Que só precisa ser assim, uma semente de mostarda. A gente já conversou que a semente, o grão de mostarda, ele é uma das menores sementes. Mas quando cresce, quando a árvore cresce, é uma das maiores árvores. Você só precisa se reencontrar. Você precisa mergulhar dentro de você e tirar de você, né? E tirar de você algo que precisa ser tirado. Esses dias eu estava pensando o quanto a gente pensa que algumas coisas na nossa vida são derrotas,
são coisas que não deram certo, né? São situações que eu esperava algo e aconteceu outro. E no momento que acontece, você começa a falar: meu Deus, por que não deu certo? Eu batalhei para isso. Ou que injustiça, né? Ou enfim. Fiquei pensando essa semana sobre isso. Algumas coisas nós só entenderemos se nós tivermos ouvido para ouvir, olhos para ver e resignação, resiliência para esperar o tempo certo. Comecei a live dizendo: Deus não erra caminhos. Só que esse caminho não é no nosso tempo. Porque o caminho pode até ser o mesmo tanto de quilômetros. Porém, a forma que cada um percorre esse caminho é diferente. Quem vai de bicicleta tem um tempo diferente, de um carro, tempo diferente, a pé, um tempo diferente. É uma construção sua. E daí, se você não se atentar, se você não entrar de forma mais realista possível e enfrentar esses medos, esses receios e enfrentar esses sentimentos que não estão te acrescentando, quantos de nós não estamos dormindo à noite? Quantos de nós não estamos conseguindo estudar, não estamos conseguindo ter a nossa vida normal? Quantos de nós estamos sem paz? Simplesmente por algo que não está no nosso controle. Já parou para pensar que se não está no seu controle, não tem o que fazer a não ser crer? A fé não é um ideal. A fé não é um sentimento. A fé é um único objeto palpável do amor. Como assim, Mayra? Quando tudo te faltar, ela estará lá dentro. Só que ela não vem à tona se você não resgatar. Então, quando a gente ora e fala: Senhor, aumentai a nossa fé, é isso. Nós podemos aumentar a nossa fé diante da nossa caminhada. Tem certeza que você vai desistir dos seus sonhos porque não teve apoio de outras pessoas ou porque não teve apoio da pessoa que você esperava? Tem certeza que você vai ser desistente numa caminhada espiritual porque outras pessoas, porque alguém deixou de acreditar em você? Tem certeza que vai deixar de ser feliz porque tem medo dessa felicidade? Muitas vezes nós temos medo de sermos quem somos. E isso traz uma carapuça, né, de felicidade, porque se eu escondo quem eu sou, eu posso me adequar com a minha máscara social em qualquer lugar. Então eu posso ser aceito, eu posso ser amado, eu posso ser requerido, eu posso ter milhares de amigos, milhares de pessoas ao meu redor, simplesmente porque escondendo quem eu sou, as pessoas amarão aquilo que eu aparento ser. Só que no final, você não será feliz. E no final bem próximo, você vai cansar de ter que ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Ser quem somos cobra um preço altíssimo, altíssimo, isso é fato. Mas vale a pena cada segundo desse preço que você tem que pagar. Ninguém aguenta sustentar uma máscara por muito tempo. Ninguém. E se para ser amada você precisa deixar de ser quem você é, não vale a pena. Não vale a pena. Porque tudo isso passa.
É normal em épocas de internet, é normal em épocas de rede social, que as pessoas se mostrem como elas querem que as outras pessoas as enxerguem. E para isso elas vão criando cada vez mais uma máscara e vão se deixando de lado. É tão bonito ser quem você é. Você pode estar pensando, não, Mayra, eu não sou uma pessoa bonita, eu não me sinto uma pessoa bonita. É sim, você é uma pessoa lindíssima, bonita mesmo, sabe por quê? Porque você é um espírito em construção. E quando você se mostra quem você é, você não tem uma obrigação na perfeição. Você não tem obrigação em nunca errar. Você não tem obrigação em não errar. Você já parou para pensar nisso? Você pode errar? Ah, você pode errar. Você pode escorregar. Você pode muitas vezes não estar no caminho certo. Mas aí você pode seguir o caminho. Ser quem você é não te trará muitas pessoas. Não fará com que você seja aceita por todo mundo. Você não será unanimidade. Sabe por quê? Porque o mundo executou, sacrificou o ser mais perfeito que passou por aqui. Você tem noção disso? Esse mundo sacrificou Jesus. Como é que você quer ser aceito por todos? Ser quem você é te trará brigas, te trará separações, te trará algumas traições, algumas falsidades, alguns sofrimentos grandes, aliás. Mas te trará um artigo que esse não tem preço. Paz. A paz de ser quem você é. Acordar e dizer, bom, eu sou a Mayra. A Mayra que errou, a Mayra que acertou, a Mayra que buscou, a Mayra que ficou, a Mayra que desistiu. Eu sou a Mayra. Eu sou a Mayra que em certo momento falou uma coisa que não foi muito legal. Eu sou a Mayra que algumas vezes não me sinto a melhor espírita, a melhor católica, o melhor evangélico. E sabe de uma coisa? Quando a gente está numa faculdade, numa escola, o que é que a gente quer tirar de nota? Quero passar. Quero passar de ano, Mayra. Aí você pergunta logo o quê quando você entra numa escola, numa faculdade? Quando você entra, você diz o quê? Qual é a média? Qual é a média para eu passar aqui? Ah, a média é 6. Ah, a média é 6. Então, eu preciso tirar um 6. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão dizer, mas Mayra, é verdade. Eu, Mayra, só quero passar na média. Se a média for 7, eu só quero um 7. Para quando eu chegar lá em cima, quem sabe, um desses espíritos maravilhosos que já tiveram por aqui, Chico, Divaldo, sei lá, Isabel, tantos espíritos maravilhosos, possa dizer, Senhor, deixa essa menina entrar. Ela passou na média. Ela passou na média. Não quero a perfeição. Eu quero pelo menos passar na média. E você? Você quer o quê? Você quer perfeição? Você quer aceitação? Você quer que todos te amem? O que você quer? Só dá para escolher uma coisa. Ou é a paz de ser quem você é, ou é a aceitação. E aceitação é um artigo que pode ser totalmente mutável. Como assim, Mayra? A pessoa pode aceitar quem você é agora. E depois, por algum motivo, por uma fala que que ela não gostou, por um ato que ela não concordou, por uma ideologia diferente da sua, essa pessoa que te aceitou lá atrás, hoje ela pode não te aceitar mais. E aí? Valeu a pena perder esse tempo nesta encarnação?
Para ser aceita? Não, é melhor ter paz. Você é perfeito do jeito que você tem que ser. E você mesmo pode buscar cada vez mais a sua evolução. Olha que coisa legal. Eu posso fazer minha reforma íntima, eu posso ser mais caridosa, eu posso ser mais amorosa, eu posso. Está nas minhas mãos. Eu só preciso fazer. Eu só preciso entender que está nas minhas mãos. Alguém que falou assim, Mayra, eu estou sofrendo muito por uma separação. Separação conjugal, separação de casais, separação afetiva mesmo. Quantos não estão sofrendo? Mas veja bem, algumas pessoas preferem uma vida infeliz ao lado de outro do que a paz de entender que algumas pessoas podem até ser amores da nossa vida, mas não para a nossa vida. Quando você começa a compreender que há uma diferença entre aqueles que se encontram e aqueles que devem caminhar juntos, essa paz chega até você. E muitas vezes o que você está entendendo de sofrimento sobre essa dissolução não é pelo sofrimento da separação, que quando chega a esse ponto já está desgastado. Já não é mais uma vida feliz, uma vida de casal feliz, que eu digo. O que você deve estar sofrendo, aí você tem que analisar, porque cada caso é um caso, o que você precisa analisar é se isso não é a dor que a rejeição traz. Vejam bem, quando eu era pequena, eu tinha uma coisa assim, quando eu era criança, eu tinha uma coisa que você botava o dedo assim e falava, corta aqui, eu estou intrigada. Não sei se vocês lembram disso. Vou me intrigar de você, corte aqui, não quero mais ser sua amiga. A pessoa cortava, pronto, a gente deixava de se falar. Eu tinha uma coisa na minha cabeça naquela época que eu pensava, eu preciso me intrigar primeiro daquela pessoa. Então, quando eu acreditava que uma coleguinha minha iria se entregar de mim, eu antecipava, ia lá e dizia, se intrigue aqui de mim, que eu não quero mais ser sua amiga. Por que isso? Porque ainda mesmo sendo criança, é o medo da rejeição. É o medo da rejeição. Quem se intriga primeiro, sofre menos. Quem toma a decisão, sofre menos do que aquele, né? Do que aquele que tem que receber a notícia. Então, analise se não é a forma que você não está sabendo lidar com a rejeição, entendendo que para que uma relação acabe, não é um motivo específico somente. É uma realidade de vida em conjunto. Então, não estava bom. Não estava mais dentro do seguro. Não estava mais em paz. E que mania terrível que nós temos de manter relações que não têm mais paz simplesmente pela conveniência de estar junto. Você já pensou quantas amizades falsas você manteve? Simplesmente pela conveniência, simplesmente com medo de não conseguir mais se associar em outro grupo ou então de estar sozinho? Você já imaginou quantas relações conjugais, namoro, enfim, que você manteve por tanto tempo estando ruins pelo medo, ou o medo religioso, né? Ou o medo de estar sozinho. Enfim, você cria desculpas para o seu sofrimento. Todos nós passamos por isso. Eu já também tive muita dificuldade. Se tem uma pessoa que tinha dificuldade em quebrar relações, em soltar a mão, era eu. Mas eu aprendi uma coisa que estava na minha cara o tempo inteiro, estava na minha frente o tempo inteiro. Uma pessoa, quando ela está se afogando e você vai salvar ela do afogamento, ela vai te afogar junto. Ah, mas está dizendo para a gente não salvar ninguém? Não, preste atenção agora no segundo ponto.
para que você tenha condição de salvar alguém, você precisa ter expertise nisso. Você precisa ter treinado para isso. Você precisa conseguir. Está na hora de soltar. Talvez esse medo que você tenha hoje é o medo de soltar. No caminho da evolução, no caminho da busca pela evolução, você vai perder pessoas, você vai perder amizades, você vai perder grupos, mas você vai se encontrar. E a decisão que você precisa tomar hoje é isso. Eu quero me perder para encontrar o mundo, ou eu quero me encontrar e aí o mundo, as pessoas, as relações decidem se estamos caminhando na mesma direção. Escolha. Escolha o que for melhor para você. É possível que a sua dor de hoje, que o seu sofrimento hoje, mágoa, né? Ou qualquer outro tipo de sentimento ruim que você esteja colocando um véu sobre os seus olhos e você não consegue entender, você não consegue enxergar. Já parou para pensar que quando nós viemos ao mundo, nós nascemos sim, nós nascemos sozinhos. Quando a gente desencarna sozinho, entre aspas. Tem sempre alguém nos esperando, assim como o nosso nascimento. Eu não estou falando dos trabalhadores espirituais. Eu estou te dizendo que essa pessoa que está com você hoje, ou essas amizades, não vão pegar na tua mão e vão com você. Alguns momentos é você com você. Alguns momentos você precisará fazer algo que não vai ter aplauso. Alguns momentos é por você. Não vai ter ninguém te aplaudindo. E nem por isso você está solitário. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é gostar da nossa própria companhia. Não estou dizendo que você deve se afastar de todo mundo, deve ficar recluso. Não, viver em sociedade faz parte também do processo evolutivo. Mas eu estou te dizendo que você precisa se bastar. Quando Paulo estava preso, né, e estava sendo lá, Deus sabe o tanto de coisa que Paulo de Tarso passou, ele dizia: Senhor, a tua graça me basta. Mas a graça do Senhor não vai bastar para nós se nós não nos amarmos. Precisamos nos amar. Como é que pode você amar um Deus que você nunca viu e não se amar? Nós nos pertencemos até certo ponto, sim. Depois, e na maior grandeza, pertencemos ao divino. Vai doer essa separação? Seja do cônjuge, seja, de amigos, seja de religiões, seja do que for. Vai doer? Vai doer. Porque a dor também é um sentimento da qual a gente consegue pouco evitar. Imagine você me dizendo: Mayra, eu consigo evitar qualquer dor física. Não, você não consegue. Quando você está com uma dor de garganta, não tem quem faça. Às vezes nem remédio consegue. Você passa dias até que o remédio faça efeito. Então é preciso entender que a dor pode existir, mas ela não pode ser venda para os nossos olhos. E ainda dá tempo. Entenda isso. Projete isso, acolha essa dor e entenda. Ela está aqui hoje, mas ela vai passar. Ela vai passar. Outras vezes, vocês já perceberam que a gente está rodeada de gente, mas está sozinho? Talvez não é a hora do equilíbrio, a gente precisa se juntar com aqueles que querem caminhar junto conosco. Não é aqueles que vão concordar com tudo. Não é aqueles que vão se subordinar aos nossos pensamentos. Não.
São aqueles que querem caminhar conosco nesse nosso caminho. E às vezes essas pessoas não serão parentes, não serão amigos conhecidos. Você vai conhecer essas pessoas até pelo esse problema que você está passando. Você vai conhecer amigos novos, pessoas que entram na sua vida no seu momento de dor e constroem com você uma caminhada. Quantas pessoas eu já não vi dentro da Casa da Caridade que se encontraram por intermédio do luto e se tornaram amigos. Sabe por quê? Porque compreendem uns aos outros, conseguem ter empatia pela dor do outro também, conseguem ter empatia por aquilo que o outro está passando. E às vezes um parente não consegue, um amigo que é amigo a vida inteira não consegue, e essa pessoa vem para a sua vida e consegue compreender. E não tem solução. As pessoas não precisam ter solução para nós. Não precisa ter solução para os nossos problemas. Elas só precisam nos abraçar. Elas só precisam nos amar. Elas só precisam estar deitada no nosso ombro ou deixar que a gente deite no ombro delas para que a nossa dor seja acolhida. Então não tenham medo. Não tenham medo. E não desacreditem no amor afetivo, ou no amor de amigos, ou no amor dentro das congregações. Não desacreditem porque alguém te machucou. Ou muitos te machucaram ao longo da vida. Mas não desacreditem no amor, porque é isso que essas pessoas querem. É isso que, mesmo que inconscientemente, elas buscam. Fazer com que você se torne amarga, fazer com que você se torne uma pessoa difícil, fazer com que você desacredite no amor, que desacredite na união, nas amizades. Não permita isso. A amizade também é um processo lindíssimo e uma oportunidade enorme que nós vivemos aqui nesse plano terreno. Então começamos a falar sobre amor e vamos para a nossa oração hoje começamos falando sobre o medo e vamos começar a nossa oração hoje falando sobre amor. De medo nós passamos para amor, porque é isso que acontece quando a gente enfrenta os nossos medos, os nossos receios, as nossas dificuldades e as nossas imperfeições. Só existe uma porta aberta para quando você enfrenta esse bicho olho no olho. O medo, ele se alimenta da covardia, né? Então, mesmo com medo, vá. Mesmo com medo, continue. Mesmo com medo, siga. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos materiais, abrir os olhos espirituais e, nesse momento, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que possa visitar cada lar de quem está me assistindo e de quem vai assistir depois. Visita, Senhor, cada lar, entre em cada cômodo. Peço à espiritualidade também que sejam instrumentos nesse momento. Visita cada pessoa, aqueles que dentro desta casa estão dormindo, estão sentados, estão fazendo outras coisas a não ser assistindo a oração. Aos que estão assistindo a oração nesse momento, eu peço à espiritualidade amiga. Aplica um passe em cada um. Aplica um passe sobre a cabeça dessas pessoas, para que todos os medos e receios sejam, sim, apacentados, acalentados. Deus do exército, dos exércitos daqueles que lutam pela paz, pelo amor, mostra a essas pessoas que o Senhor é muito maior do que qualquer problema que nós estejamos enfrentando. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que envie Jesus Cristo nos locais onde mais precisem, nos locais onde nós pedimos por socorro. Pedimos que Ele visite todos os países em guerra, todas as vítimas da violência no mundo inteiro. Pedimos, Senhor, que possa visitar cada centro espírita, Casa da Caridade, ONG, igreja, terreiro, barracão. Senhor, protege cada médium, padre, pastor, liderança, todos aqueles que estão à frente de um trabalho espiritual. Pedimos também, Pai amado, manda a espiritualidade amiga visitar todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos.
Pedimos a São Francisco de Assis que proteja todos os animaizinhos, os domésticos e os que também não são domesticados. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe da humanidade, Mãe por adoção, Mãe por amor, protege todas as crianças do mundo inteiro, as mãezinhas, as gestantes e as tentantes. Protege, Senhora nossa, todos aqueles que desejam maternar. Pedimos ainda, abre os teus braços e recebe no teu colo todos os entes queridos que partiram à pátria espiritual. Abraça cada um. Pedimos, Senhora nossa, abraça cada irmão que porventura do desespero tirou a sua própria vida. Mostra a eles o teu amor maternal. Pedimos a Bezerra de Menezes que possa visitar cada hospital com a sua falange amiga, levando a cura a quem for de cura, também nas residências. Pedimos por todas as pessoas que irão fazer cirurgia e tratamento, na certeza que Deus Todo-Poderoso fará com que tudo corra da melhor forma possível. Pedimos ainda por todos os estudantes, pelos desempregados do mundo inteiro. Pedimos por aquelas pessoas que hoje passam pela depressão, pela ansiedade, pelas doenças físicas, psicológicas e espirituais. Pedimos pelos nossos irmãos que estão lutando contra as paixões, os vícios. Pedimos ainda por todas aquelas pessoas que precisam aumentar a sua fé. Pedimos por todos os irmãos que não têm crença alguma, mas que praticam a caridade pela bondade. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade. Pedimos pela paz no mundo, pelas autoridades que eles possam tomar as decisões de forma com discernimento completo. Pedimos ainda, Senhor, protege cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, os nossos tropeções. Senhor, tende misericórdia de cada pedido que foi feito a Ti hoje. Atende, Senhor, todos aqueles que forem possíveis atender. Tende misericórdia do Teu povo que clama por Ti. Tende misericórdia dos nossos pedidos. Tende misericórdia dos nossos desejos. Ah, Senhor, e se o meu desejo não for aquilo que Tu deseja, que seja cumprida a Tua vontade. E que ainda que eu não entenda no momento certo, eu passarei a entender. Pedimos a Bezerra de Menezes, nosso abnegado amigo, que possa fluidificar essa água, trazendo para ela todos os remédios que essas pessoas precisam nessa noite. O remédio para dormir, o remédio para tirar a angústia, o remédio para acrescentar a paz. Nós te pedimos, abnegado amigo, fluidifique essa água hoje. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Bom, deixa eu ver aqui que o TikTok ele pede com um certo tempo para eu arrastar um negocinho aqui. Pronto. Eu quero agradecer muitíssimo a sua companhia. Mais uma oração para a nossa conta, mais uma oração para a nossa corrente. Toda vez que chega o sábado, eu sinto uma paz enorme em poder estar aqui orando com vocês. Sabe por quê? Porque nesse momento nós não somos distantes, nós estamos ligados pelo amor, nós estamos ligados pela vontade de sermos melhores, nós estamos ligados pelo amor do Cristo. E nós aqui somos seres imperfeitos, pedindo aquilo que nós desejamos, mas suplicando a misericórdia do Cristo, o perdão das nossas faltas. Muito, muito obrigado. Ajudem nas cestas básicas. Esse mês nós estamos focando nas cestas básicas. Vocês podem comprar diretamente da NutriCesta ou fazer um Pix no valor da cesta para a Casa da Caridade Inácio Daniel ou entregar os alimentos. Se você não consegue nos ajudar com o financeiro, compartilhe o post, peça para as pessoas que você pode pedir e, acima de tudo, faça uma oração por nós, pelos nossos projetos, pela nossa casa. Muito obrigada a todas as páginas amigas que nos ajudam a promover a caridade, que nos ajudam a caminhar. Muito obrigado a cada enlutado que tem a confiança no nosso trabalho de consolo e que une as suas mãos conosco nessa caminhada em busca da evolução. Um beijo grandão para vocês aqui do Instagram. Um beijo para os meus amores do TikTok. Eu amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo.
Hoje eu desliguei primeiro o TikTok, porque eu sempre desligo vocês primeiro para depois desligar o TikTok, né? Deixa eu baixar aqui. Um beijo, meus amores do Instagram, que Jesus abençoe muito, 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 que seja um domingo maravilhoso de muito descanso. A gente se vê a qualquer momento aqui no Instagram, vocês sabem que eu tô sempre entrando. Essa semana tem muita coisa boa também. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Fiquem atentos para os eventos que vão ter nas cidades mais próximas, para que a gente possa conseguir nos abraçar. Amo todos vocês.